Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui, diariamente, vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e aqui enfechadas, reunidas no livro Fonte Viva, que é o nosso livro atual, não é? E vamos ver hoje a mensagem de número 60. Esmola. Esmola. Temos uma ideia? Esmola sempre nos remete a tostões, moedas, coisas. Mas não é isto, não é? É muito mais que isto. Até porque havia uma ideia primeira lá atrás, e já temos no Evangelho a palavra esmola. E é claro que hoje em dia, em pleno século XXI, nem se usa mais esse termo. Não percebo que ele esteja aí ainda em uso. Pode ser que eu esteja enganada, mas não o percebo. Coloquem nos comentários o que acham. E também podem trazer questões, dúvidas, comentários. Fiquem à vontade aqui no nosso chat, ok? O versículo destacado por Emmanuel são palavras de Jesus. Sim, Jesus vai nos falar da esmola, não é? Narradas essas palavras de Jesus por Lucas, o evangelista, no capítulo 11, versículo 41. Temos então nesse versículo palavras de Jesus a nos dizer o seguinte: dai antes esmola do que tiverdes. Dai antes esmola do que tiverdes, do que seja teu. Dai antes, sempre num movimento primeiro, esmola do que tiverdes. E o nosso Emmanuel vai comentar, e sempre temos que destacar isso, não é? Como ele nos alarga o entendimento e a visão sobre tantas e tantas questões. Sempre para este irmão querido, nossas melhores vibrações, não é? Comenta-nos Emmanuel: a palavra do Senhor está sempre estruturada em luminosa beleza que não podemos perder de vista. No capítulo da esmola, a recomendação do mestre dentro da narrativa de Lucas merece apontamentos especiais. Ele repete aqui as palavras de Jesus: dai antes esmola do que tiverdes. E comenta o nosso Emmanuel: dar o que temos é diferente de dar o que detemos. Detemos um bem por um tanto tempo. Mas quando temos uma característica que é nossa, qualquer situação que seja efetivamente nossa. E efetivamente nossa são os bens imateriais que trazemos em nós. Tudo na nossa vida são recursos que detemos. Toda essa materialidade que nos cerca, nós detemos esses recursos. Porque o deter insere a ideia de tempo. É ter por um determinado tempo. E nós retemos recursos durante a nossa encarnação, que obviamente a providência divina nos delega, a fim de que possamos realizar aqui o que aqui viemos aprender, viemos exercitar a melhoria, não é? Do uso do nosso livre-arbítrio. Melhorarmos as nossas qualidades morais e, obviamente, também intelectuais. Então, vejamos aqui. Dar o que temos é diferente de dar o que detemos. A caridade é sublime em todos os aspectos sob os quais se nos revele e, em circunstância alguma, devemos esquecer a abnegação admirável daqueles
que distribuem pão e agasalho, remédio e socorro para o corpo, aprendendo a solidariedade e ensinando-a. Então, o que ele vai falar a partir daí nada tem a ver com o valor que é efetivamente em estarmos procurando ajudar os nossos irmãos que necessitados das questões da materialidade em tudo que nos tiver ao alcance. É justo, porém, diz-nos o nosso querido Emmanuel, salientar que a fortuna ou a autoridade são bens que detemos provisoriamente na marcha comum, ou seja, aqui na nossa encarnação, e que nos fundamentos substanciais da vida não nos pertencem. Mas são o quê? Emprestados por Deus, não é? Ele vai falar sobre isso. O dono de todo o poder e de toda a riqueza no universo é Deus, nosso Criador e Pai, que empresta recursos aos homens, a nós, seres humanos, segundo os méritos ou as necessidades de cada um. Não esqueçamos, assim, as doações de nossa esfera íntima, não? Os recursos que Deus nos cede para a nossa encarnação, mas nós temos uns outros tantos recursos dentro de nós, não é? Não esqueçamos, assim, as doações de nossa esfera íntima e perguntemos a nós mesmos que temos de nós próprios para dar. Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Que reações provocamos no próximo? Que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária? Qual é o estoque de nossos sentimentos? Que tipo de vibrações espalhamos? Para difundir a bondade, ninguém precisa cultivar, olha. Para difundir a bondade, ninguém precisa cultivar o riso estridente. Aquele riso muito sonoro, não é? Ou sorrisos baratos. Veja, ele não diz que não seja importante o sorriso, mas o sorriso barato é aquele sorriso que não transmite o sentimento, mas que simplesmente emoldura ali, por falta de algo melhor. Às vezes bota-se lá um sorriso, né? Que não traz a alma junto, não traz a alma. Estamos felizes de estarmos juntos uns com os outros, o sorriso brota de satisfação, daquela alegria que chamamos de júbilo, não é? Que é a alegria da alma. Ninguém precisa, então, para difundir a bondade, do riso estridente aos sorrisos baratos, mas, para não darmos pedras de indiferença aos corações famintos de pão da fraternidade, é indispensável amealhar em nosso espírito, ou seja, acumular aqui no nosso coração as reservas da boa compreensão, emitindo o tesouro da amizade e entendimento que o Mestre nos confiou em serviço ao bem de quanto nos rodeiam, perto ou longe. Mas nós podemos ajudar quem está longe? Como? Sem sairmos do lugar. Sim, através da prece. É isso aí. É sempre reduzida a caridade que alimenta o estômago, mas não esquece a ofensa, que não se dispõe a servir diretamente ou que não acende a luz para a ignorância.
Então, não é que não haja, mas ela fica reduzida. É possível só dar o dinheiro? Olha, tome lá o dinheiro e resolve isto. A outra pessoa vai usar o dinheiro para prover, né? Com aquele dinheiro, o que os necessitados estão a necessitar, estão precisando. Mas não está lá, a pessoa não se dispõe, é o tempo, é aquele mesmo, a possibilidade de contribuir, como ele diz aqui, com a presença. E tem outra coisa, né, que é o que ele vai falar aqui, não esquece a ofensa, não se dispõe a servir diretamente, né, o que agora comentamos, ou que não acende a luz para a ignorância. Ou seja, também as pessoas que têm tudo em termos de condição. Aqueles que têm recursos maiores financeiros podem doar, claro, estes recursos financeiros, mas não quer dizer que também não precisem estar, podem estar juntos também. Aqueles que têm condição do seu conhecimento, dos seus recursos de comunicação, podem também estender não apenas o pão, mas também a palavra que esclarece, a palavra que consola, né? E ele vai dizer uma coisa muito dessa questão de não esquecer a ofensa. O perdão também é um tipo de caridade, para conosco e para com o outro. Mas primeiro para conosco, nos liberta. E quando perdoamos também, libertamos o outro de quê? Do erro que ele cometeu? Não. Libertamos o outro de nós. Segue seu rumo, sua questão é com a sua consciência e com Deus. Ai, mas me fez isso, me fez aquilo. Olha só, não me fez nada. Fez contra si mesmo. Se nós ficarmos guardando isto vai nos perturbar, vai ser uma tortura. O que quer que soframos, Deus está a permitir que aquilo aconteça, porque se não fosse para acontecer, não aconteceria. Se algo nos acontece, há alguma lição ali dentro daquela situação, alguma necessidade reencarnatória que trazemos, que não sabemos conscientemente, mas Deus não é louco. Isto não podia ter acontecido. Então Deus dormiu hoje, hein? Hoje Deus apagou, permitiu que isso acontecesse, uma coisa absurda na minha vida. Eu é que não consigo ainda, porque estou aqui na carne, alcançar o que está acontecendo. Mas aconteceu, seja o que for, aconteceu. Ah, mas olha, minha cabeça deu, vou procurar ajuda, vou me tratar, né? Seja no âmbito médico, psicológico, eu vou me tratar. Isso é justo? É justíssimo. Nem tudo nós conseguimos elaborar que nos acontece. E como também, se nos machucamos, muitas vezes conseguimos tratar em casa, se é alguma coisa mais simples, mas se for um osso quebrado, um corte profundo, vamos precisar de uma ajuda no hospital, de uma ajuda médica. Assim também é com a mente. Aquilo que nos atinge, muitas vezes não conseguimos elaborar e precisamos de ajuda. O que não quer dizer, porque a ajuda está aí no mundo, graças a Deus, pleno século XXI, temos muita ajuda em várias instâncias. Mas temos as necessidades reencarnatórias. Se nos ficar pesado, vamos buscar ajuda. Mas o que nos acontece, nos é permitido que aconteça pela providência divina, a não ser que aconteça pela minha imprudência. A providência divina também vai deixar que aconteça na minha imprudência. Aqui mesmo no Livro dos Espíritos, aqui mesmo não, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Espíritos, porque há pouquinho mesmo nós gravamos o projeto 15 minutos, né? Então ficamos com isso na cabeça. No Livro dos Espíritos nos fala sobre destino, não é?
e livre-arbítrio, no planejamento reencarnatório, trazemos aquelas questões básicas, não é? Vamos imaginar, no entanto, que nós estejamos andando, e esse é o exemplo, nós estamos andando embaixo de uma obra e cai-nos uma coisa à cabeça. Aquilo era para ter acontecido? Ou foi simplesmente o resultado de uma invigilância? Eu não deveria estar andando embaixo de uma obra que está acontecendo, coisas caem, não é? Hoje em dia nós temos toda uma proteção para os que estão transitando não se ferirem, mas ainda vemos que em espaço de obra nós temos que ter cuidado, não é? Antigamente era muito mais desprotegida, as pessoas que andavam tinham que ter cuidado mesmo de ir para o outro lado da rua, porque as coisas podiam mesmo cair. Mas hoje também, por exemplo, eu atravesso a rua sem olhar, sou atropelada. Mas fui atropelada porque estava no planejamento reencarnatório, era uma necessidade reencarnatória minha, foi simplesmente o resultado de uma invigilância. Eu estava lá passando a barra de rolagem e botei o pé na rua, e levei um safanão de um carro. Às vezes só, não é nem uma coisa mais... Pode acontecer várias situações, das menos graves às mais graves, e podemos até desencarnar nessa situação. Vejamos. Olha o trabalho que às vezes a gente dá para os amigos espirituais, para o nosso anjo guardião, não é? Que vai tentar nos ajudar. É claro que ele não quer que desencarnemos numa invigilância tola. Nós temos que ficar atentos. Podemos até desencarnar numa invigilância tola? Podemos, temos que ter cuidado. E aí seria o quê? Suicídio indireto, né? Eu atravessar a rua sem olhar, ou então beber, pessoas que bebem e vão dirigir depois. Aí tem um acidente, desencarna. Foi um acidente? Não, foi um suicídio indireto. A pessoa bebeu, se alcoolizou e foi dirigir numa estrada. Não devemos abrir margem para esse tipo de situação de risco, não é? Muito bem, mas vamos concluir aqui o que o nosso Emmanuel nos traz. O aviso do instrutor divino, Jesus nos dizendo sobre a esmola, nas anotações de Lucas, significa: dai esmola de vossa vida íntima. O tempo do carinho, é o tom, é a compreensão, é o perdão. Dai esmola de vossa vida íntima. Ajudai por vós mesmos, espalhai alegria e bom ânimo, oportunidade de crescimento e elevação com os vossos semelhantes. Sede irmãos dedicados ao próximo, porque, em verdade, o amor que se irradia em bênçãos de felicidade, trabalho, paz e confiança é sempre a dádiva maior de todas. Qual é a dádiva maior de todas? O amor que se irradia em bênçãos de felicidade, trabalho, paz e confiança. Vamos orar? Jesus, amigo querido, irmão de todas as horas, obrigado, Senhor, por mais este dia, pelas bênçãos que nos chegam, pelos recursos que chegam até nós para que os usemos na nossa subsistência, Senhor. E também, obrigado pelas oportunidades de estarmos próximos aos nossos irmãos de humanidade. Sejam da nossa família, sejam os nossos amigos,
sejam aqueles irmãos que nunca vimos, mas que chegam até nós pelas ocasiões da fraternidade legítima. Que as tuas bênçãos, Jesus, estejam em nós, estejam entre nós, Senhor. Abençoa, amado Mestre, os nossos dias, as nossas noites. Abençoa, Senhor, os nossos lares, nossos afetos, queridos aos nossos corações, nos dois planos da vida, Senhor. Mas igualmente, Jesus, abençoa todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles, Senhor, que neste momento estejam em sofrimento. Que a tua paz, Mestre, siga conosco, com quem quer que estejamos, aonde quer que estejamos, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, amigos queridos. Amanhã estaremos de volta com mais um Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.